Salve, salve galera do canal Gigantesco Soberano, aqui é o Lucas na área e galera, vamos falar um pouquinho sobre o São Paulo Futebol Clube mais uma vez aqui no canal esse que é dedicado de torcedor para torcedor. E hoje galera, sabadão, dia 27 de setembro, eu tenho algumas informações para trazer para vocês, para a gente debater e conversar. Vamos falar um pouco ainda dessa derrota do São Paulo para a LDU, que está repercutindo bastante nos bastidores do nosso tricolor. E algumas coisas ficaram bem explícitas agora após essa derrota. O treinador Crespo falou sobre a condição física, principalmente do Oscar. Ele citou o Lucas e o Oscar. Quando o repórter da Jovem Pan perguntou sobre a real situação física dos dois jogadores, ele falou que a mídia tinha falado que o Lucas tinha 50% de condições físicas e o Crespo foi bem enfático. Ele falou que na verdade o Lucas tinha muito menos do que 50%, né? E o Oscar, que é a nossa diretoria podre, soltou num relatório falando que já estava fazendo trabalho com bola, que estava retornando, que poderia jogar. Era tudo mentira. O Crespo fez questão de spamar isso na mídia, falou para os jornalistas e mostrou mais uma vez o tão quanto é mentirosa e incompetente essa diretoria liderada pelo senhor Júlio Casares. É uma vergonha a falta de transparência da gestão desse cidadão com nós torcedores. É simplesmente inaceitável o cara me soltar que o Oscar tá voltando, que o Lucas tem condições de jogar, e na hora do jogo a gente viu que o Lucas ainda tá podre. Claramente o cara não consegue arrancar com a bola, não consegue colocar o que ele tem de melhor, que é a velocidade, né? Então é bizarro tudo isso que está acontecendo com o nosso São Paulo por conta desse presidentezinho pavão que gosta de aparecer. Hoje foi também, na manhã desse sábado, postado pela principal organizada do São Paulo, a torcida independente, uma nota do seu presidente, eu acredito, não sei se ele ainda é presidente da organizada, o senhor Baby, falando que é hora de separar os leões das hienas, né? Isso aí ele cita influencers, fala do pessoal das mídias alternativas que cobrem o São Paulo, falando que o amor e a paz dentro do CT da Barra Funda vai acabar, que eles vão cobrar de maneira mais severa toda essa situação grotesca que a gente está vivendo. Eu espero que sim, de fato já passou da hora, né, baby? Vamos ver como que será esse protesto. Claro que sempre pedindo por paz, nada de violência. Violência não resolve nada. Violência só gera mais violência. Que seja cobrado dentro das suas respectivas áreas. Jogador, jogador, diretor, diretor. Cada um com a sua parcela de culpa nesse atual momento do nosso São Paulo, né? Outra coisa também, como eu falei para vocês, que essa derrota ela revelou bastante coisas do nosso São Paulo. Foi revelado também que São Paulo não tem ninguém no departamento de psicologia. Não tem ninguém à frente do departamento. Quer dizer, você vem de uma eliminação dessa que pode botar em xeque todo o restante da temporada. A gente não disputa mais nada, mas ainda falta a pontuação mágica dos 45 pontos para se livrar do rebaixamento. É isso que o São Paulino tem que se preocupar. E não tem ninguém do departamento de psicologia para conversar com os jogadores. Cara, olha que situação grotesca. Um clube da terceira maior torcida do país não ter ninguém do departamento de psicologia depois de uma derrota dessa sofrida. É inadmissível um negócio desse, cara. E eu também não poderia deixar faltar talvez a principal polêmica. Depois da derrota, o Miller, ex-jogador Miller, que marcou época no São Paulo, jogou por mais de 10 anos no tricolor, ganhou 16 títulos. Eu não tive a oportunidade e a honra
de ver o Miller jogar, mas o meu pai sim, meu pai diz que foi um dos maiores atacantes que ele assistiu na vida dele. E eu confio muito no meu pai, que meu pai me tornou São Paulino. E se sou fanático, torcedor de São Paulo, é muito por conta do meu pai. E o Miller, é, um dos comentaristas do programa Mesa Redonda da TV Gazeta, spamou falando que o Luciano, ele não é nem um jogadorzinho de meia tigela, ele é um jogador de tigela nenhuma, porque ele é medíocre, que ele não pode, como jogador, perder a quantidades massivas de oportunidades que ele teve nos 2 jogos com a LDU. O cara perdeu 5 gols na ida, 5 gols na volta. Então o Miller disse que esse atual momento a torcida do São Paulo, você aí Enzo, que grita no estádio é Luciano, tem parcela de culpa e merece o jogador Luciano, tá? Vale ressaltar também que não é a primeira vez que existe a polêmica do ex-jogador dentro do elenco do São Paulo, mas recentemente o zagueiro Arboleda se sentiu chateado por conta da colocação do ex-jogador, da qual ele falou que o São Paulo era lotado de estrangeiro meia boca. Concordo também, eu acho que o Tapia não tem nível para jogar no São Paulo, o Dineno não tem nível para jogar no São Paulo, o Rigoni não tem nível para jogar no São Paulo, e o próprio Arboleda, que é até um jogador regular. Eu vou estar sendo leviano se eu falar que ele não é regular. Ele é, mas infelizmente em jogo grande ele peida. Foi assim na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, quando ele saiu no primeiro tempo, e agora no confronto contra a LDU, do qual no primeiro jogo ele entregou a paçoca. Então eu acho assim que o Miller está coberto de razão. Desde que o senhor Arboleda bateu boca, foi na rede social falar do Miller, chamar ele de babaca, nunca mais o Arboleda não jogou bosta nenhuma. Eu acho que o Arboleda ele tem que parar de acionar a boca e ligar o cérebro nesse momento tão difícil que a gente está passando, de torcida, de time, de instituição. E ele tem que entender que um jogador como ele, que está desde 2017, ele tem que saber assimilar as críticas estão vindo de um dos maiores atacantes da história do São Paulo Futebol Clube, não é do Zezinho da Silva, é só do Miller, só isso. O cara que é bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Supercopa, Comembol, 16 títulos no currículo. Então eu acho que esse cara, claro, que às vezes até de uma maneira áspera faz colocações e critica, mas eu acho que ele está dentro das razões, porque ele é tão São Paulino quanto a gente. Então fica esse também do Miller, eu acho que ele está coberto de razão. Eu acho que São Paulo está lotado sim de estrangeiro meia boca, que não merecem vestir essa camisa. Eu acho sim que também o Luciano é um jogador que não vale nem meia tigela, realmente. Eu acho que ele mais desagrega do que ele agrega, tirando aquele gol contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Ele é um jogador que é fora de forma, paneleiro, né? Vale ressaltar e lembrar que quando o Rian Francisco ganhou as primeiras oportunidades com o senhor Luiz Ubeldia, ele fez chilique, ele foi chorar por Muricy, e o Muricy foi e tirou o menino de titular e botou ele na reserva para botar o Luciano no time titular, por conta do seu Luciano, né? E também, galera, hoje pela manhã veio a informação de que a patrocinadora Blue, que é vendedora de planos de saúde, rescindiu o contrato com o São Paulo Futebol Clube. Contrato esse que até o final de dezembro foi antecipado a sua rescisão agora para esse final de mês de setembro. É sempre ruim, né, pessoal, perder um patrocinador, principalmente que se o time tivesse alcançado as metas, fatalmente conseguiria talvez uma renovação com a patrocinadora. E não é o caso, infelizmente os caras estão indo embora mais cedo, rescindindo o contrato com o nosso clube. Só mais uma incompetência na conta do senhor Júlio Pavão Casares, né? E o seu diretor Carlos Belmonte, o vulgo Boca de Farofa. Então, galera, é mais um vídeo informativo
trazendo um pouco para vocês do que ainda está acontecendo no nosso clube e recolher os cacos. Infelizmente ainda falta 14 rodadas por fim do Campeonato Brasileiro, pensar segunda-feira no Ceará e fazer o mais rápido possível esses 45 pontos. E eu sou a favor do Morumbi zero, você da capital, você de São Paulo, sócio torcedor, esses caras não merecem seu dinheiro. O São Paulo merece, mas os caras que gerenciam e gerem, não. E eu sou a favor do Morumbi zero, pessoal. Não vá ao estádio, esses caras não merecem um apoio, não merecem, tá? E é isso, pessoal. Vamos que vamos. Salve o tricolor paulista.